Olha só, em 2026, as regras do jogo para as empresas vão mudar. E não é pouca coisa, não. É uma mudança drástica por causa de um decreto-lei. E qual é o grande problema aqui? A maioria nem percebeu o tamanho dessa transformação. Nessa análise, a gente vai desvendar por que o DL 2026 exige uma mentalidade tributária totalmente nova e por que, sério, ignorar isso agora pode ser um erro, assim, fatal. E essa é a realidade, nua e crua, que os dados mostram. É bem preocupante. Não estamos falando de preencher mais um formulário. Sabe, a gente está falando de uma mudança fundamental na forma como o governo fiscaliza as empresas. E hoje a maioria está caminhando de olhos fechados para essa nova realidade. Mas aí fica a pergunta, né? Peraí, por que essa urgência toda se 2026 ainda parece que está longe? A resposta curta é a seguinte: porque as decisões que estão sendo tomadas hoje, agora, em 2024 e 2025, já estão moldando o resultado financeiro lá de 2026. A mudança é muito mais profunda do que parece. Ok, para a gente entender bem o alerta de 2026, o primeiro passo é abandonar uma ideia que é bem perigosa. A de que esta é só mais uma regra no meio de tantas outras. Muitos empresários ainda operam com a cabeça de 2024. O problema é que o DL 2026 não apenas adiciona novas peças ao xadrez, não. Ele vira o tabuleiro de ponta cabeça, muda as regras de movimento de cada peça e ainda coloca um cronômetro na sua frente. A lógica antiga simplesmente não funciona mais. Então, se a lógica mudou, qual é o novo modelo mental que precisa ser adotado? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. A lógica de 2026. Na prática, esse tal de novo modelo mental significa o seguinte: a contabilidade deixa de ser o retrovisor da empresa, aquele que só registra o que já aconteceu. A partir de 2026, ela se torna o painel de controle, uma ferramenta estratégica que guia as decisões em tempo real. E esse slide aqui, olha, ilustra perfeitamente a diferença. A gente sai de uma lógica de apagar incêndios para uma estratégia proativa. Em vez de fazer ajustes só no fim do mês, a validação acontece em tempo real. E o cruzamento de dados passa a ser total, o que significa que a Receita Federal vai comparar automaticamente notas fiscais, folha de pagamento, declarações, tudo. Simplesmente não vai ter mais onde se esconder. E o que está por trás dessa mudança toda? São mecanismos bem concretos. O split payment, por exemplo, quer dizer que parte do imposto já é retido e pago na fonte, antes mesmo do dinheiro entrar no caixa da empresa. A base de cálculo automática e o cruzamento de dados eliminam a margem para a interpretação. E o sistema de validação do IVA não vai ter nenhuma margem para erro. Basicamente, o sistema foi desenhado para ser a prova de falhas humanas e de jeitinhos. Entender a mudança é o primeiro passo. O segundo é evitar as suposições perigosas que estão fazendo muitas empresas ficarem paradas, correndo o risco de pagar um preço bem alto por essa inércia. Essa é, talvez, a armadilha mental mais comum que existe. Ah, quando chegar a hora a gente se adapta. É uma ideia confortável, claro, mas que ignora completamente como a nova lei foi estruturada. Procrastinar, neste caso, não é uma opção. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é a força dessa afirmação. O custo do improviso não vai ser só operacional, vai ser financeiro. As novas regras foram desenhadas para serem automáticas e intolerantes a erros, e as penalidades vão seguir exatamente a mesma lógica. A segunda suposição perigosa é pensar: isso é problema do meu contador. É aquela ideia de transferir toda a responsabilidade, sabe? Acreditar que o papel dele não vai mudar e que ele vai, sozinho, resolver tudo. A verdade é que o papel do contador se eleva, mas ele não pode fazer isso sozinho. A mudança exige uma gestão contábil estratégica que parte de dentro da empresa. O empresário precisa estar envolvido na estratégia, porque as decisões agora têm impacto fiscal imediato e automático. Quero chamar a atenção para este número. Apenas um ano, 2025. Por que ele é tão importante? Porque estamos falando de 2026, mas mostrando o ano anterior? E aqui está a revelação que muitos desconhecem. As decisões que forem registradas na ata da reunião de sócios de 2025, como a distribuição de lucros, vão ter um impacto direto e definitivo nos impostos a serem pagos em 2026. Esperar até 2026 para pensar nisso significa que a oportunidade de otimizar os lucros isentos já foi perdida. O dinheiro, literalmente, já foi deixado na mesa. Isso acaba criando uma cascata de problemas. Primeiro, o fluxo de caixa, principalmente de empresas menores, sofre um golpe direto com as novas retenções, como o split payment. Depois, os sistemas de gestão atuais, que não foram feitos para essa lógica, começam a falhar. O resultado final? A empresa perde dinheiro,
muitas vezes sem nem perceber de onde vem o prejuízo. No fim das contas, qual é o custo real de não fazer nada? Vamos resumir as consequências. No fundo, o problema não é má-fé ou preguiça. O problema é a falta de informação. As empresas não estão preparadas porque os gestores ainda não entenderam a escala e a profundidade da transformação que está vindo na direção deles. E essa é a conclusão inevitável. Dada a forma como as regras estão interligadas, especialmente essa conexão entre as decisões de 2025 e os resultados de 2026, o momento de agir é finito. Quando os problemas se tornarem evidentes, a janela de oportunidade para uma transição suave já terá se fechado. A questão final, então, é esta. A empresa está preparada para pensar com a cabeça de 2026? A preparação não é sobre um novo software ou um checklist. É sobre uma mudança fundamental de mentalidade. Uma pergunta que todo gestor deveria se fazer hoje, porque o relógio já está correndo.